Bom dia, nono ano. Na aula passada nós falamos sobre a existência e terminamos com o filósofo Martin Heidegger. Hoje vamos ver dois principais conceitos de Heidegger para entendermos a nossa existência. Primeiramente, quem foi Martin Heidegger? Ele nasceu em 1888, foi um professor, escritor, foi diretor de uma universidade. A maior obra dele é O Ser e o Tempo, e o Heidegger faleceu em 1976. Ele foi um grande expoente da filosofia alemã. Heidegger ele não vai se definir como existencialista. Toda filosofia que busca pensar e refletir sobre a existência humana é chamada de existencialismo. Mas Heidegger ele não se definia como existencialista, apesar de que ele buscava um profundo significado da vida humana. Ele queria entender qual é o significado da nossa existência, qual é o significado da nossa vida, por que estamos aqui, as questões mais profundas ligadas à nossa vida. Para tanto, ele vai trabalhar dois conceitos que são fundamentais, o Dasein e o Dasman, dois conceitos ligados à nossa existência. Com relação ao Dasein, Heidegger vai definir o que é o Dasein. É a pessoa que toma as rédeas da sua própria vida. É a pessoa que tem responsabilidade pelas suas escolhas. Uma pessoa que tem autonomia, que ela vai gerenciar a sua própria vida. Ela toma as suas próprias decisões. Ela é responsável pelas suas decisões. Ele é aquela pessoa que ela não deixa que as outras pessoas fiquem interferindo na sua vida ou que mandem nela no sentido de tomar as decisões por ela. Não. O Dasein é uma pessoa extremamente consciente da sua finitude, lembra lá da outra aula, somos seres finitos, porque a morte é uma realidade que nós não podemos fugir, mas como seres finitos, nós temos que dar sentido à nossa vida. Nós temos que buscar dar sentido a todos os instantes da nossa vida. Como que nós vamos dar sentido à nossa vida? Fazendo escolhas, vivendo de forma autêntica, sendo responsáveis por essas escolhas, sendo responsáveis pela direção da nossa vida. O Dasein é aquele que dirige a sua própria vida. Ele não vai de carona e deixa que o outro dirija a sua vida. Não. Ele toma o volante nas suas mãos e ele vai dirigir. Ele é o motorista da sua vida. Ele é o escritor da sua vida. E não apenas um mero espectador. O Dasman, sim, é um mero espectador. O Dasman vale para as coisas. Os objetos são o que são, já nascem sendo aquilo que são, não precisam fazer escolhas. Uma cadeira não precisa fazer escolha, um gato não precisa fazer escolha. Os animais e os objetos são Dasman. Eles não precisam fazer escolhas, são o que são. Agora, eles não têm consciência de si. Agora, o ser humano ele pode se tornar um Dasman. Ele pode se coisificar. Quando que ele faz isso? Quando ele deixa de tomar as rédeas da sua própria vida. Quando ele deixa de dirigir a sua própria vida. Quando ele se torna apenas um mero espectador. Deixa a vida me levar. Todas as escolhas são feitas por outras pessoas. Ele simplesmente está ali, olhando, um espectador. Não tem reação, não tem atitude. É sempre o outro que vai fazer por ele e ele simplesmente, isso se torna até confortável para ele. Ele não se torna responsável pelos seus atos, uma vez que sempre são os outros os culpados, ou os outros que são responsáveis, e ele se torna um espectador. Ele não participa da própria vida, ele não dirige a sua própria vida, ele não toma as rédeas da sua vida. Ele vive uma vida inautêntica, uma vida mentirosa, uma vida sem sentido, uma vida que não vale a pena. Então, com esses dois conceitos, Heidegger vai definir o que é o ser humano. Olha lá. Ao fim, o ser humano é um ser aí, um ser que está no mundo, um ser que se constrói, um ser inserido numa mundivivência, um ser inserido no mundo, tendo finitude temporal, porque a morte é uma realidade da qual ele não pode fugir, porém sempre projetando-se para o futuro, sempre encarando a vida como sendo inúmeras possibilidades de escolha, sendo ele responsável por fazer essas escolhas e dar sentido a cada escolha que ele faz e assim ir dando sentido à sua vida. Assim Heidegger vai definir o que é o ser humano e assim Heidegger vai definir a nossa existência. Cabe a cada um de nós dar sentido à sua existência, dar sentido à sua vida.
Ok? Ficamos por aqui. Nos vemos numa próxima aula.